Imagine que, neste exato momento, existe uma civilização a milhares de anos-luz da Terra. Eles olham para o céu da mesma forma que nós. Também se perguntam se estão sozinhos. Também procuram respostas. E então decidem enviar uma mensagem simples, um sinal. Agora imagine que, décadas depois, esse sinal finalmente chega ao nosso planeta, mas dura apenas 72 segundos e nunca mais volta. Parece roteiro de ficção científica, mas isso realmente aconteceu. Ou, pelo menos, é o que muitos acreditam. Hoje você vai conhecer a história do sinal WOW, um dos maiores mistérios da astronomia moderna. Um evento que, quase 50 anos depois, continua dividindo os cientistas e alimentando uma pergunta que talvez nunca seja respondida. Estamos realmente sozinhos no universo? Desde que o ser humano começou a observar o céu, uma pergunta nunca saiu de nossa mente. Existe alguém lá fora? Durante milhares de anos, essa questão pertenceu apenas à filosofia e à imaginação, mas tudo começou a mudar no século XX. Os avanços da astronomia revelaram algo impressionante. Nossa galáxia, a Via Láctea, possui centenas de bilhões de estrelas, e o universo observável contém centenas de bilhões de galáxias. Isso significa que existem mais estrelas no universo do que grãos de areia em todas as praias da Terra. Com números tão gigantescos, parecia quase impossível que apenas um planeta tivesse desenvolvido vida inteligente. Foi justamente essa lógica que levou os cientistas a criarem programas para procurar sinais de outras civilizações. Em vez de enviar naves espaciais, eles decidiram ouvir. Porque mesmo que uma civilização estivesse distante demais para uma visita, talvez fosse possível detectar suas transmissões de rádio. Assim nasceu uma das buscas científicas mais fascinantes da história, a procura por inteligência extraterrestre. Na década de 1960, a Universidade Estadual de Ohio construiu um equipamento muito diferente dos telescópios tradicionais. Seu nome era Big Ear. Enquanto telescópios comuns observam a luz visível, o Big Ear escutava o universo. Ele captava ondas de rádio vindas das profundezas do espaço. Essas ondas podiam ser produzidas por estrelas, nebulosas, galáxias ou, quem sabe, por uma civilização inteligente. O Big Ear não possuía enormes antenas móveis como vemos hoje. Na verdade, era uma gigantesca estrutura fixa. Era a própria rotação da Terra que fazia diferentes regiões do céu passarem lentamente diante dele. Isso significava que qualquer objeto permaneceria na área de observação por aproximadamente 72 segundos. Na época, ninguém imaginava que esse detalhe se tornaria um dos aspectos mais importantes de toda a história. Durante anos, o Big Ear fez exatamente aquilo para o qual foi construído. Escutou, dia após dia, noite após noite, sem descanso. O computador registrava milhares de números. Quase todos eram completamente normais, ruídos naturais, interferências, sinais conhecidos, nada extraordinário. Era um trabalho repetitivo, muitas vezes entediante. Mas a ciência costuma funcionar assim. Você passa anos procurando algo, sem saber se algum dia irá encontrar, até que chegou o dia 15 de agosto de 1977. Naquela noite, o Big Ear registrou um sinal completamente diferente. Ele vinha da direção da constelação de Sagitário, uma região do céu rica em estrelas e localizada aproximadamente na direção do centro da nossa galáxia. O computador registrou o evento normalmente, nenhum alarme disparou, ninguém saiu correndo pelo observatório. Na verdade, ninguém percebeu nada naquele momento, porque os dados eram impressos em longas folhas de papel e só eram analisados dias depois. Foi então que um astrônomo chamado Jerry R. Ehrman, que trabalhava como voluntário no projeto, começou a revisar aquelas páginas, linha após linha, número após número. Tudo parecia absolutamente normal, até que seus olhos pararam em uma sequência incomum. Ela dizia apenas 6 EQUJ5
À primeira vista, parecia apenas uma combinação aleatória de letras e números, mas Jerry sabia exatamente o que aquilo significava. A intensidade do sinal estava aumentando de forma quase perfeita, muito acima do ruído comum do espaço. Ele olhou novamente, conferiu os dados e percebeu que nunca havia visto nada parecido. Sem esconder a surpresa, pegou uma caneta vermelha, circulou aquela sequência e escreveu apenas uma palavra ao lado, uma palavra que acabaria entrando para a história da ciência. Uau! Foi assim que nasceu o nome pelo qual esse evento seria conhecido para sempre: o sinal Uau. Mas o que exatamente significava aquela sequência de caracteres? Como um simples código poderia levar cientistas a cogitarem a possibilidade de uma origem artificial? E por que, quase 50 anos depois, ninguém conseguiu explicar definitivamente o que aconteceu naquela noite? À primeira vista, 6EQUJ5 parece apenas uma sequência aleatória de letras e números, mas para um radioastrônomo ela conta uma história extremamente incomum. Os computadores do observatório registravam a intensidade dos sinais de rádio usando números e letras. Quanto mais forte o sinal, maior era o caractere registrado. O número 1 representava um sinal muito fraco. Depois vinham 2, 3, 4, até o 9. Quando a intensidade ultrapassava o número 9, o computador começava a usar letras do alfabeto. A correspondia a 10, B a 11, C a 12 e assim sucessivamente. Agora observe novamente: 6, EQ, UJ5. O sinal começou relativamente fraco, foi aumentando de forma constante. Atingiu um pico impressionante e depois diminuiu quase na mesma velocidade. Era exatamente o comportamento esperado de uma fonte fixa no espaço passando pelo campo de visão do telescópio. Se fosse uma interferência qualquer, o padrão provavelmente seria irregular. Mas não. Tudo parecia feito, e isso assustou os pesquisadores. Existe outro detalhe que torna esse caso ainda mais curioso. O sinal foi detectado muito próximo da frequência de 1420 MHz. Pode parecer apenas mais um número, mas não é. Essa frequência está associada ao hidrogênio, o elemento químico mais abundante de todo o universo. Praticamente qualquer civilização capaz de estudar astronomia descobriria essa frequência. Por isso, décadas antes do sinal Uau, cientistas já sugeriam uma ideia curiosa. Se uma civilização inteligente quisesse enviar uma mensagem para o universo, qual frequência escolheria? Muitos responderam 1420 MHz. Ela seria uma espécie de canal universal, algo que qualquer sociedade tecnologicamente avançada provavelmente conheceria. Quando o sinal apareceu justamente nessa região do espectro, os pesquisadores ficaram ainda mais intrigados. Seria apenas uma coincidência? Ou havia algo muito maior acontecendo? Esse é um dos detalhes mais fascinantes da história. Lembra que o Big Ear não girava? Era a própria Terra que fazia o céu passar diante do telescópio. Por causa disso, qualquer objeto fixo permaneceria visível durante aproximadamente 72 segundos. E adivinhe quanto tempo durou o sinal Uau? Exatamente 72 segundos, nem mais nem menos. Isso indicava que a origem do sinal parecia estar parada em um ponto específico do espaço. Se fosse um avião, um satélite ou alguma interferência próxima, o comportamento provavelmente seria diferente. Esse detalhe fortaleceu a hipótese de que o sinal realmente vinha de muito longe. Quando Jerry Ehman encontrou aquele registro, a empolgação foi enorme, mas havia um problema: na ciência. Uma descoberta só é considerada confiável quando pode ser repetida. Então, a equipe fez exatamente o que qualquer cientista faria. Voltou a observar a mesma região do céu. Esperou. Dias, semanas, meses, anos. Nada. O sinal nunca mais apareceu. Outros radiotelescópios também tentaram encontrá-lo. Nenhum conseguiu. Era como se alguém tivesse ligado um transmissor por apenas alguns segundos.
e depois, desaparecido para sempre. Foi justamente aí que surgiu o maior problema. Se aquele sinal fosse produzido por uma civilização inteligente, por que ela transmitiria apenas uma única vez? E por que nunca repetiria a mensagem? Mas, por outro lado, se fosse um fenômeno natural, por que nenhum fenômeno semelhante havia sido registrado antes? Quanto mais os pesquisadores investigavam, mais perguntas surgiam, e foi nesse momento que começaram a aparecer as teorias. Algumas extremamente plausíveis, outras quase inacreditáveis, mas qual delas faz mais sentido? Será que realmente ouvimos uma civilização extraterrestre? Ou existe uma explicação muito mais simples? Quando a notícia do sinal "Uau" começou a se espalhar, uma hipótese dominou jornais, revistas e programas de televisão. E se aquela fosse a primeira mensagem de uma civilização extraterrestre? A ideia parecia fazer sentido. O sinal era extremamente intenso, veio de uma região específica do céu. Estava próximo da frequência de 1420 MHz. Durou exatamente os 72 segundos esperados para um objeto distante cruzar o campo de visão do telescópio. Tudo parecia apontar para uma origem muito além da Terra. Mas existe um detalhe importante. O sinal nunca carregou uma mensagem, nenhuma voz, nenhum código, nenhuma sequência matemática, apenas um sinal de rádio muito forte. Isso significa que, até hoje, ninguém pode afirmar que ele tenha sido produzido por seres inteligentes. Ainda assim, a hipótese extraterrestre continua sendo uma das mais fascinantes, principalmente porque nós simplesmente não sabemos quem ou o que o produziu. Imagine que você está sozinho em uma floresta. De repente, você escuta alguém gritar. Você corre em direção ao som, mas quando chega lá, não encontra absolutamente ninguém. É exatamente essa sensação que o sinal UAU provoca na comunidade científica. Depois daquela detecção, dezenas de observatórios voltaram seus telescópios para a mesma região do céu. Dias, semanas, anos, décadas. Nenhum outro sinal semelhante foi encontrado. Esse silêncio é um dos maiores argumentos contra a hipótese extraterrestre. Porque se uma civilização estivesse tentando estabelecer contato, por que enviaria apenas uma única transmissão? Alguns pesquisadores sugerem que talvez o sinal tenha sido apenas um feixe muito estreito, que cruzou a Terra por acaso. Outros imaginam que poderia ter sido um vazamento de energia e não uma tentativa de comunicação. Mas essas ideias continuam sendo apenas hipóteses, sem evidências diretas. Durante muitos anos, nenhuma explicação parecia realmente convincente. Até que, em 2017, um astrônomo apresentou uma hipótese bastante diferente. Segundo ele, dois cometas que passaram pela região do céu na época poderiam ter produzido uma emissão de rádio próxima da frequência observada. À primeira vista, parecia uma solução elegante. Se os cometas liberavam grandes nuvens de hidrogênio, talvez essa nuvem tivesse gerado o sinal detectado pelo Big Ear. Diversos veículos de imprensa chegaram a divulgar o caso como se o mistério estivesse resolvido. Mas a história não terminou aí. Outros especialistas analisaram a proposta e encontraram problemas importantes. Primeiro, não havia consenso de que cometas fossem capazes de produzir um sinal tão intenso. Segundo, as observações realizadas posteriormente não conseguiram reproduzir um fenômeno semelhante. Ou seja, a hipótese dos cometas continua interessante, mas está longe de ser aceita como uma explicação definitiva. Outra possibilidade parecia muito mais simples. Talvez o sinal tivesse sido produzido aqui mesmo, na Terra. Interferências em radiotelescópios não são incomuns. Satélites, radares, transmissores militares, equipamentos eletrônicos, todos podem gerar sinais inesperados. Mas existe um problema. O Big Ear era extremamente cuidadoso na identificação dessas interferências. Além disso, o padrão observado correspondia ao movimento esperado de uma fonte extremamente distante. Se fosse um transmissor terrestre,
os cientistas esperariam um comportamento diferente. Isso não significa que uma interferência humana seja impossível, apenas que, até hoje, nenhuma fonte terrestre conhecida conseguiu explicar satisfatoriamente o fenômeno. Existe ainda uma hipótese menos popular. Talvez o sinal WOW tenha sido produzido por um fenômeno natural extremamente raro. O universo é muito mais estranho do que imaginamos. Pulsares, quasares, explosões estelares, rajadas rápidas de rádio. Muitos desses fenômenos eram completamente desconhecidos há poucas décadas. Quem garante que ainda não existam processos físicos capazes de produzir um sinal como aquele? Na verdade, essa é uma das posições mais cautelosas adotadas por diversos astrônomos. Não é preciso recorrer a extraterrestres. Também não é necessário assumir que tudo foi uma interferência. Talvez apenas ainda não tenhamos conhecimento suficiente para compreender exatamente o que aconteceu. Depois de quase 50 anos, a resposta mais honesta continua sendo: nós não sabemos. E, curiosamente, admitir isso não representa uma fraqueza da ciência. Pelo contrário, a ciência avança justamente quando reconhece os próprios limites. O sinal permanece sem uma explicação definitiva, porque nenhuma hipótese conseguiu responder, ao mesmo tempo, todas as perguntas levantadas pelo caso. Foi uma transmissão artificial? Foi um fenômeno natural extremamente raro? Foi uma coincidência que nunca mais veremos novamente? Todas essas possibilidades continuam abertas, mas nenhuma delas foi comprovada. E talvez esse seja justamente o motivo pelo qual o sinal WOW continua fascinando pessoas ao redor do mundo. Porque ele nos lembra de algo muito simples, mesmo depois de séculos estudando o universo. Ainda sabemos muito pouco sobre ele. Mesmo sem uma resposta definitiva, o sinal WOW mudou a história da astronomia. Antes de 1977, a busca por inteligência extraterrestre era vista por muitos como uma ideia distante, quase um exercício de imaginação. Mas aquele único registro mostrou que o universo ainda podia nos surpreender. Nas décadas seguintes, novos radiotelescópios muito mais avançados começaram a procurar sinais semelhantes. Projetos internacionais passaram a monitorar milhões de estrelas. Computadores capazes de analisar bilhões de frequências por segundo entraram em operação. E apesar de toda essa tecnologia, nada exatamente igual ao sinal voltou a ser encontrado. Isso faz dele um evento único, talvez irrepetível, e justamente por isso, tão fascinante. Quanto mais observamos o universo, mais percebemos o quanto ele é gigantesco. Hoje sabemos que apenas na Via Láctea existem centenas de bilhões de estrelas. Muitas delas possuem sistemas planetários. E nos últimos anos, astrônomos descobriram milhares de exoplanetas. Alguns deles estão na chamada zona habitável, onde pode existir água líquida. Isso nos leva novamente à pergunta que acompanha a humanidade há séculos. Se existem tantos lugares onde a vida poderia surgir, por que ainda não encontramos ninguém? Foi exatamente essa dúvida que inspirou o físico Enrico Fermi a fazer uma pergunta simples durante um almoço em 1950. Então, onde estão todos? Essa pergunta ficou conhecida como o paradoxo de Fermi. E o sinal WOW parece se encaixar perfeitamente nessa discussão, porque durante apenas 72 segundos, talvez tenhamos recebido algo que parecia uma resposta, ou talvez não. Existe uma possibilidade que raramente pensamos. Talvez nunca saibamos o que realmente aconteceu naquela noite de agosto de 1977. O radiotelescópio Big Ear já não existe mais. Ele foi desativado e demolido anos depois para dar lugar a um campo de golfe. Os equipamentos daquela época jamais poderão repetir exatamente as mesmas condições da observação original. E se aquele sinal foi realmente um evento único, talvez sua origem tenha desaparecido para sempre. Isso significa que algumas perguntas podem permanecer sem resposta, não porque a ciência falhou, mas porque o universo nem sempre revela seus segredos.
Uma das maiores qualidades da ciência é reconhecer quando ainda não existem evidências suficientes para uma conclusão. É tentador afirmar que o sinal UOL foi uma mensagem alienígena. Também seria fácil dizer que tudo não passou de uma interferência, mas nenhuma dessas afirmações pode ser feita com honestidade. Os cientistas continuam pesquisando, novos telescópios continuam observando o céu, novos dados são analisados todos os dias, e até que surjam novas evidências, a resposta permanece aberta. Foi um fenômeno natural? Uma coincidência extremamente rara? Ou a primeira vez que outra inteligência cruzou, por alguns instantes, o nosso caminho? Feche os olhos por um instante. Imagine que você está olhando para o céu em uma noite completamente escura. Cada ponto brilhante que você vê pode ser um sol. Ao redor de muitos desses sóis existem planetas. Em alguns deles, talvez existam oceanos, montanhas, florestas. Talvez exista vida. Talvez existam civilizações. E talvez, neste exato momento, alguém esteja olhando para o próprio céu, fazendo exatamente a mesma pergunta que fazemos aqui na Terra. Será que estamos sozinhos? O sinal UOL pode nunca ser explicado, mas ele nos deixou algo muito maior do que uma resposta. Ele nos lembrou que o universo ainda guarda mistérios capazes de desafiar tudo o que sabemos. E talvez esse seja o verdadeiro encanto da ciência, porque algumas descobertas não servem para encerrar perguntas, servem para criar novas. Agora eu quero saber a sua opinião. O que você acha que foi o sinal UOL? Uma civilização extraterrestre? Um fenômeno natural ainda desconhecido? Uma interferência que nunca conseguimos identificar? Escreva sua teoria nos comentários. Se você gosta de mistérios, ciência e histórias reais que desafiam a lógica, inscreva-se no Incomum e ative as notificações, porque no próximo vídeo vamos explorar mais um dos maiores mistérios da humanidade. Até a próxima!